Pessoal, bom dia. Meu nome é Jander, eu sou professor de informática. Eu vou começar aí o material com vocês. E o seguinte, eu mandei duas matérias. Na verdade, tem aí junto, impresso para vocês, o material da parte da manhã e o material da parte da tarde. O seguinte, material da parte da manhã, eu tenho 134 questões. Foi o que eu mandei na parte da manhã. Mas aí na parte da manhã, qual foi a minha ideia? Minha ideia era o seguinte, é pegar com vocês, automaticamente, fazer o seguinte, fazer aquele sistema do old school, fazer as questões um pouco mais antigas, não são as questões mais novas, são as questões mais antigas, só para a gente sair revisando tudo aquilo ali e não ter dúvida de forma alguma, beleza? Mas essa é o seguinte, essas questões que eu mandei são aquelas questões rápidas. Fiz, li, fiz. Todas elas dessa maneira. Beleza, pessoal? Olha só, eu queria ver com vocês o seguinte. De repente, eu dar 10 minutinhos para vocês começarem a fazer essas questões ou, já começar a responder com vocês. O que vocês preferem aí de cara? Vamos lá, galera. Posso começar, então? Posso começar? Primeira questão, vamos lá. Dessa primeira questão, a gente vai estar falando de navegador. Nessa primeira questão, a gente vai estar falando de internet, né? Estou falando ali do navegador, e a primeira questão de cara diz assim, ó, navegador é um programa, é um software, que permite a visualização e interação do usuário com páginas da internet. A seguinte alternativa diz a respeito ao nome pelo qual esse tipo de aplicativo é conhecido. E aí, qual é o nome que esse tipo de arquivo é conhecido? Browser, muito bem. Resposta correta, letra D, Delta, beleza? Vamos lá, pessoal, 2. A 2 está falando de sistema operacional. Esse 2, então, sistema operacional Windows, que diz assim, ó, a seguinte combinação de teclas permite que a janela atual seja fechada sem a necessidade da utilização do mouse. Então, eu quero fechar a janela sem a necessidade da utilização do mouse. Se eu quiser fechar a janela dentro do Windows, eu utilizo qual tecla, pessoal? Alpha, Alt mais F4, beleza? Certinho, correto. Vamos lá. 3, questão 3 diz, a sigla www. Se está falando do www, eu tenho World Wide Web. Se eu tenho essa questão aí do World Wide Web, que precede os endereços de página, dos sites da web, possui como significado, e aí? Significado do www? World Wide Web, alfa, beleza? Foi. Questão 4. Ao receber um e-mail que possui como anexo um arquivo com extensão .ods, deve-se utilizar a seguinte software presente no Switch. Switch é o pacote do BR Office, para a sua correta visualização. Qual o programa que eu vou utilizar, que está presente aí no pacote do BR Office, né, do OpenOffice, do LibreOffice, para abrir essa questão do ODS? Alpha, Calc, muito bem. Pessoal, lembrando, ó, ODS, esse O é de OpenOffice, ok? Esse D vem a ser de Documents. Ok? Então, eu já sei que é um documento do OpenOffice. Todo ele vai ter essa utilização. ODS. E esse F? Esse S vem a ser de Sheet. Opa, Sheet, planilhas. Então, ODS, eu tenho a utilização de planilhas. Beleza? Vamos lá. Próxima questão, questão 5, que diz assim, ó, no editor de textos do Word, pode-se utilizar vários modos para o alinhamento de determinado parágrafo. Não corresponde ao modo de alinhamento a seguinte alternativa. E aí? Alfa, beleza, normalizado. Vamos só verificar. Ó. Quando eu digo centralizado, o meu texto está totalmente centralizado ao meio, né? À esquerda, à direita. E justificado? Justificado diz o quê, pessoal? Justificado, ele faz o quê? Ele alinha à esquerda e alinha à direita. Perfeito? Então, em relação a alinhamento, quando eu falo esquerda, direita, centralizado e justificado, que eu vou ter o alinhamento à esquerda e à direita. Perfeito? Foi? Até aqui tudo certinho? Beleza. Próxima questão, eu tenho assim, ó, questão 6. No sistema operacional Windows, questões de um Windows.
A combinação de teclas Alt mais Tab possui a seguinte função. Qual é a função do Alt Tab, pessoal? Alternar entre janelas abertas. Só coloca um adendo aí. Ele é Alt Tab, ele alterna entre tarefas com a caixa de diálogo. Recapitula comigo, pessoal. Alt Tab alterna entre tarefas com a caixa de diálogo. O que seria essa questão da caixa de diálogo? Sim, aquela caixinha do box que vai aparecer do Alt Tab, você vai escolhendo que tipo de programa qual é a janela você quer utilizar. Beleza? Tranquilo? Falar de janela, me veio aquela situação à cabeça. Quando eu aperto o Alt F4, serve para fechar o quê? Fechar a janela. Mas ele fecha a janela que estiver ativa. Ok? Todo mundo comigo? E se eu não tiver nenhuma janela ativa, pessoal? Fecha o Windows? Não. Ele abre a caixa para que eu possa escolher as opções do Windows. Mas quais seriam as opções? Suspender, seria a opção de fechar, desligar, reiniciar, ok? Tranquilo? Então é o seguinte, Alt F4, não tenho janela nenhuma, eu abro a caixa, né? Essa combo box, seria essa caixa para opção do que fazer. Beleza? Tranquilo? Então vou seguir. Questão 7, né? Questão 7 é uma questão inicial que fala de hardware. Essa questão aí de bits, bytes e tudo mais, está ali nas noções básicas de informática, né? Determinado arquivo de texto ocupa 64 bits de espaço em disco. Desta forma, é equivalente a afirmar que este possui o tamanho igual a 8 quê? 8 bytes. Então, reveja comigo, pessoal. Quando a gente fala de bit, eu estou falando de bit. Bit é 0 ou 1, perfeito? Menor informação que o computador reconhece. O computador reconhece algo menor do que o 0? Não. Ok? Sendo aí, nós temos a questão do byte. Quanto vale? Aqui eu tenho bit. Beleza. Abaixo, quando a gente fala do byte, quanto vale um byte? 8 bits. Perfeito? Nessa questão, para responder de cara essa questão, se eu tenho 64 bits, eu divido isso daí por 8 bytes, para chegar à resposta. Tranquilo até aí? Agora, abaixo do byte, a gente tem o kbyte. Quanto vale um kbyte? 1024 bytes. Muito bem. Se eu subir nessa utilização, depois do K eu tenho o quê? Mega. Tenho mega. Beleza. Megabyte. Quando a gente pensa no megabyte, automaticamente, quanto vale um megabyte? 1024 kbytes. Então, vou botar aqui, ó, 1024 kbytes. Depois do mega, eu tenho o giga. Gigabyte. Quando a gente pensa no gigabyte, quanto vale? 1024 megabytes. Pessoal, depois do giga? Tera. Terabyte. Quanto vale um terabyte? 1024 gigas. Beleza? Depois do tera? Peta. Jander, penta? Não, peta. Petabyte. Quanto vale um petabyte? 1024 terabytes. Depois do peta. E aí, quem lembra? Pessoal, nunca caiu em prova. Não, nunca caiu em prova. Perfeito? Mas eu tenho ainda mais três unidades de medidas. Toma cuidado, porque aqui a gente tem o hexa. Hexabyte. Quanto vale um hexabyte? 1024 peta. E o zeta? Zetabyte, quanto vale um zetabyte? 1024 hexabyte. E depois, iota. Iota é iotabyte. Se eu tenho um iotabyte, quanto vale um iotabyte? 1024 zetabytes. Perfeito? Pessoal, hexa, zeta, iota, nunca caiu em prova, mas estejam preparados para essa questão. Essa questão pode chegar, pode acontecer a qualquer momento. Beleza? Agora, me vem uma situação à cabeça. 1024 ou 1000? Porque geralmente o seu concorrente erra essa questão porque acha que é 1000. Pode ser 1000? Não, tem que ser 1024. Por quê? Porque lembra do binário, do 2? Pessoal, binário, ó, 2, 4, 8, 16. Todo mundo comigo? 32, 64, 128,
256. Se eu dobrar de novo, 512. Depois, 1024. Pode ser 1000? Não, tem que ser 1024. Perfeito até aí? Beleza. Primeira situação, então, eu tenho aí. E para guardar a ordem, olha, que menino gordinho. Tadinho do professor estressado e zangado. E acute nele. Você vai ter a ordem aí, automaticamente, no método mnemônico. Beleza? Tenho que guardar a ordem? Sim, eu tenho que guardar a ordem por quê? Porque se eu guardar a ordem, automaticamente eu vou saber se é para multiplicar ou dividir nas questões mais à frente. Beleza? Foi? Até aqui nos ajudou o senhor? Tranquilo? Então eu vou seguir. Questão 8, pessoal. A questão 8, ele diz assim, ó, o aplicativo Paint é um software nativo do Windows e pode ser utilizado para manipulação e edição de imagens. A seguinte extensão não corresponde a um formato que pode ser manipulado no Paint. A extensão não corresponde. Qual a extensão? FLV. Resposta correta, letra B. Perfeito? Quando a gente fala de FLV, é uma extensão de Flash. É uma extensão de movimento, ok? Enquanto que a gente está falando no Paint, eu estou falando de um arquivo, um programa que faz o quê? Desenhos, ok? Tranquilo até aí? Tudo certinho? BMP? Bitmap. É imagem, ok? Bitmap, imagem. PNG e JPG também são imagens. Aquela imagem, de repente, que você manda para o Facebook, uma figura levinha, geralmente vai em JPG, ok? Quando eu tenho arquivos, eu tenho figuras muito grandes, com muitos detalhes, eu guardo essas figuras em PNG. Exemplo, vou te dar um exemplo, seria o seguinte, uma carta ao milionésimo. Imagina você a figura uma figura de um banco de dados dentro do IBGE, com todos os detalhes do mapa do Brasil. Como eu vou guardar todas essas imagens? Que geralmente isso daí deve bater 1 GB de imagem, de tamanho. Isso daí vai estar em PNG. Beleza? Foi? Vamos lá, questão 9. A questão 9 de Windows de novo. Diz assim, ó, o seguinte aplicativo não é um exemplo de navegador. O que não é um exemplo de navegador? Outlook. Delta. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Tudo certinho? Foi? Questão 10. Um computador é basicamente composto de hardware e software. Assinale a alternativa que não corresponde a um exemplo de hardware, pessoal. Letra A, sistema operacional. Quando a gente pensa de hardware e software, é simples, tranquilo você lembrar, meus alunos já devem lembrar disso daí. Pense o seguinte, quando você chega a casa e vai ligar aquele estabilizador que está embaixo da mesa, geralmente não é com esse dedo não, geralmente é com o dedo do pé, né? Por quê? O estabilizador geralmente está embaixo da mesa. Isso é hardware. Hardware, pessoal, tudo aquilo que você chuta. Aí tu chega e fala, puxa vida, esse merda desse computador está demorando. Pô, beleza, isso é o software. Software, tudo aquilo que você xinga. Olha como você já consegue associar isso na sua cabeça. Tu chega lá e, ó, bati no gabinete. Quando eu bato no gabinete, hardware ou software? Aí tu fala, puxa vida, hardware ou software? Software. Hardware, tudo aquilo que você chuta. Software, tudo aquilo que você xinga. Beleza? Dúvida? Foi? Questão 11. Quanto ao Windows Explorer, é correto afirmar. É correto afirmar o que quanto ao Windows Explorer? Eu posso dizer que tem as mesmas funções do meu computador, organizar os discos e possibilita trabalhar com os arquivos fazendo, por exemplo, cópia, exclusão e mudança de local dos arquivos. Beleza, tá ok. Podemos criar pastas para organizar o disco de uma empresa ou casa, copiar arquivos para aceder, apagar arquivos indesejáveis e muito mais. Também tá ok. Você pode ver a hierarquia das pastas em seu computador e todos os arquivos e pastas localizados em cada pasta selecionada. Também está certinho. Sendo assim, resposta correta, letra D. Beleza? Marca aí, D de jeans. Sim? Quando a gente pega, olha só o detalhe. Quando você me pergunta assim, ele não está dizendo se é a mesma aparência. Ele está dizendo que é a mesma função.
E qual é a função do meu computador? Não é manipular os arquivos? Não é mexer nos arquivos, verificar as pastas? Então, essa mesma função eu vou ter no Windows Explorer. Beleza? Mesmo ao pé da letra, o detalhe marcante aí é essa questão da função. Qual é a funcionalidade do meu computador? É você abrir as pastas, você verificar as pastas, você ver as pastas. Isso você vai conseguir fazer lá no Windows Explorer. Manipular pastas, copiar, excluir e assim por diante. Beleza? É a funcionalidade, não a sua aparência. Ok? Foi, pessoal? Tranquilo? Questão 12. Questão 12 diz assim, ó, com relação ao correio eletrônico, é incorreto afirmar o quê? Quem achou? C. C diz assim, ó, o e-mail é um excelente veículo de propagação de vírus, sobretudo através dos arquivos anexos. Beleza? Ele é excelente propagador de vírus. Aí você vai me dizer o seguinte, não é a função principal. Ele restringiu e disse o seguinte, ele é excelente em propagar os vírus, mas não é a sua função principal. Beleza, tá aí? Foi? Questão 13. No Word, a respeito de cabeçalhos e rodapés, é incorreto afirmar que... B. Bola. O cabeçalho é impresso na margem inferior e o rodapé impresso na margem superior. Não, está invertido, correto? Aí eu tenho o quê? O cabeçalho é impresso na parte superior e o rodapé é impresso na margem inferior. Tranquilo até aí? Foi? Até aqui nos ajudou o Senhor? Tranquilo? Então vou seguir. Questão 14. No Outlook Express, qual dos itens abaixo nos permite responder diretamente ao remetente da mensagem? Alguém te enviou a mensagem, você quer responder diretamente. Qual é o item que vai? Delta. Muito bem. Marca aí. D de jeans. Muito bem. Beleza? 15. A figura abaixo ilustra um mouse. Beleza, não tem figura, mas é um mouse. Está ilustrando um mouse de computador. Através dele é possível interagir com interfaces de softwares. Este periférico pode ser classificado como dispositivo de entrada. Então pensem comigo, todas as vezes que a gente fala de um dispositivo de entrada, entrada de informações ao computador. Dispositivo de saída, saída de informação do computador. Entrada e saída, os dois ao mesmo tempo. Perfeito? Pensem comigo, pessoal. Se eu falo do mouse, entrada, teclado. Entrada, muito bem. E o monitor? Monitor, saída. Mas se eu pensar assim, ó, monitor touchscreen. Entrada e saída. Tem que vir especificando. Mais do que isso, pensa comigo, impressora, entrada ou saída? Saída. Se eu falo impressora multifuncional, entrada e saída, ok? Webcam. Quando a gente pensa na webcam, vamos pensar na webcam? A webcam está gravando a informação e sai aonde? Sai na própria webcam ou sai no monitor? Então, beleza. A webcam apenas de entrada. Tranquilo? Então, webcam apenas de entrada. Ok? Dúvidas? Perguntas? Então, vamos lá. Próxima questão eu tenho assim, ó. É a 16, né? 16, ele era para rolar esse símbolo aí, ó. Assim, ó. Ao visitar determinado restaurante, observa a seguinte imagem fixada junto à parede. Isto significa que neste estabelecimento, olha aí a imagem, há sinal de internet sem fio disponível. Beleza? Foi? Questão 17. Os softwares Word, Excel, PowerPoint fazem parte do pacote Microsoft Office. Beleza? C, Charlie. 18. No sistema operacional Windows, os arquivos podem ser classificados de acordo com a sua extensão. Todas as extensões abaixo remetem aos arquivos de texto, exceto C. Letra C, ponto .tes. Ponto .tes é a extensão de quê? Porcaria nenhuma. Beleza? Ponto .tes, totalmente fora. Beleza? E aí, 19.
Um computador é composto por componentes que podem ser divididos em hardware e software. Estes trabalham juntos para o funcionamento da máquina. No caso do sistema operacional e da placa-mãe, podem ser classificados respectivamente como: eu quero primeiro o sistema operacional, depois a placa-mãe. Sistema operacional, software ou hardware? Software. Placa-mãe, hardware. Beleza? Resposta correta, letra B. Bravo. Ok? 20. DIM, DDR, RAM e cache são termos relacionados a memória. Muito bem. 21. O software utilizado para acessar a World Wide Web é o quê? É um browser. Beleza. Quando me vem à cabeça essa questão de browser, eu estou perguntando e vou perguntar a vocês quais são os principais navegadores que nós temos hoje em dia. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Google Drive não, Google Chrome, beleza? Mais qual? Microsoft Edge, Opera, Safari, beleza? Não tem ordem, mas você teoricamente tem que saber todos eles. E outro detalhe que é importante é o seguinte: Google Chrome. Se eu te perguntar assim, o Google é navegador? Não. O Google é o quê, pessoal? É um motor de busca. Beleza? O Google é motor de busca. E me vem aquela situação à cabeça. Motor de busca. Qual é o motor de busca do Internet Explorer? Bing. Perfeito. Anotem isso daí. Beleza? Foi, Lourinha? Foi? Beleza. Questão 22. O software do Windows destinado a organizar e-mails, agendas e compromissos é qual? Outlook. Beleza? Quem é o similar do Outlook de forma gratuita? Thunderbird. Beleza? 23. Observando a seguinte tela do Windows Explorer, é incorreto afirmar o quê? Não dá para enxergar direito não, né? Beleza, mas dá uma olhada aí na opção letra A, alfa. A pasta Windows é uma subpasta da pasta System32. Verifica se não está invertida. A pasta System32 é uma subpasta da pasta Windows. Verifique isso daí. Jander, não consigo visualizar na imagem. Dá uma olhada na barra de endereço. Dá não? Dá, pô? Dá, porra. Na barra de endereço você consegue visualizar. Foi, pô? Beleza, dá sim. Questão 24. Sim. 22 é Outlook, alfa. 23 alfa. Beleza? Foi? Questão 24. Questão 24 diz assim, ó. Para edição de termos do textos no Word, utilizam-se alguns atalhos para facilitar e aumentar a eficiência dos usuários. Os atalhos utilizados para salvar um documento, abrir algum documento e negritar o texto são, respectivamente, delta. Justo. Resposta correta, letra D, delta. Ctrl B, salvar. Ctrl A, abrir. E Ctrl N. Pessoal, não posso jamais confundir e errar com o quê? Com a opção da letra C, ok? Letra C, eu teria essa opção do quê? Do Ctrl O, estando aí para tentar prejudicar essa situação. Ctrl O no Word serve para quê? O Ctrl O, novo documento, ok? No Writer tem outra função, mas no Word, novo documento. Ok? No Writer é simples. Simples é porque todos os atalhos estão em inglês. Se todos os atalhos estão em inglês, Ctrl O. O de quê, irmão? Open. Muito bem. Ok? Questão 25. Para abrir arquivos no formato XLS e PPT, utilizam-se os respectivos programas. Quais são os programas? Beleza. E se eu pergunto a vocês se os arquivos fossem assim, ó, XLSX, PPTX,
E aí? Com a mesma coisa. Esse X aqui no final quer dizer o quê? Quer dizer express, quer dizer rápido. Isso daqui identifica automaticamente que eu estou falando de um arquivo gerado num programa do quê? 2007, 10, 13 e assim por diante. Você diz XLS, o X? A velocidade. Vem a questão de ser express. É a forma de ordenação, de indexação. Ok? Criptografia e assim, N situações. A facilidade vai fazer com que seja mais rápido e tudo mais. Perfeito? Até aí? Foi? Oi? Sim, aí defeitos no programa, ele vai corrigindo isso daí, otimizando, facilitando. Beleza, pessoal? Foi? Questão 26, não? 26. Para a utilização de arquivos em PDF, deve-se ter instalado em seu computador o quê? Adobe Reader, ok? E o PDF é um Format Document Portable. Então, documento com formato portátil. Esse documento com formato portátil serve para quê? Serve basicamente para que eu possa ter um documento leve colocado na internet. Esse documento leve facilita, favorece que seja aberto com mais rapidez. Tranquilo até aí? Próxima questão, questão 27, né? Para se localizar palavras ou frases no navegador Internet Explorer, utiliza o atalho Ctrl. Não, olha só, preste atenção. É no Internet Explorer. Se é no Internet Explorer, Ctrl mais F. Delta. F de Find, muito bem. Ok? Se fosse no Word, qual seria a opção? Ctrl L. Mas eu estou falando do Internet Explorer. É Ctrl F. Beleza? Todos os navegadores, Ctrl F. Ctrl F. Ctrl L. Ctrl F. Beleza? Vamos lá. 28. No Word. Essa é boa, hein? É possível fazer o controle automático de linhas órfãs e viúvas. As linhas órfãs podem ser definidas como? E aí, quem fez essa? Essa é boa, hein? Não. Vamos lá. Vamos pensar nessa parada aí. Olha só, normalmente é o seguinte, o que são linhas órfãs e linhas viúvas? Vem comigo. É o seguinte, você está digitando, normal, isso daqui já deve ter ocorrido com você, normal que aconteça, né? As pessoas deixam uma linha na parte inferior da primeira página. Aí beleza, aí o indivíduo não fez a quebra de página que deveria ter feito, pressionou o Enter, opa, desceu uma linha aqui e ele começou a digitar. Tá vendo? Pessoal, então todas as vezes que eu penso dessa situação, eu vou ter o quê? Órfãs e viúvas. Mas eu vou melhorar isso daí para você entender. Olha só, eu vou desenhar de forma diferente. Olha aqui. Quando a gente pensa na questão de linhas órfãs e viúvas, eu vou ter assim, ó. Última linha, na primeira página, na parte inferior, eu tenho as linhas órfãs. Primeira linha, na parte superior da segunda página, eu tenho as linhas viúvas. Pessoal, fácil você lembrar dessa parada aqui, mas muito fácil mesmo. Normalmente, pelo processo normal da vida, as pessoas ficam órfãos para depois viúvas. Vê se não está no sistema lá. Todas as vezes que aparece uma questão dessa, o que você faz? Primeiro desenha. Desenha, para depois você tentar ler o conceito aí e ler automaticamente o que é órfãos e viúvas. Beleza? Sendo assim, quando ele diz assim, as linhas órfãs podem ser definidas como o quê? A última linha de um parágrafo impressa sozinha na parte inferior de uma página. Vê se não é isso. As órfãs. Beleza?
Dúvidas, perguntas? Resposta correta, então, letra B. Bravo. Questão 29, pessoal. Com relação ao teclado de um computador, assinale a alternativa que corresponde à tecla que, estando pressionada, ativa os caracteres numéricos localizados à direita do teclado. Resposta correta, letra B. No lock. Beleza? 30. 30 tem que passar batido porque já não tem figura. Ok? Essa foi a única que tem que sair fora. Mas é 31, ó. Na internet, diferentes serviços utilizam diferentes formatos de endereço. Assinale a alternativa que corresponde a um endereço de correio eletrônico, e-mail, com formato válido. E aí, o formato válido, letra B. Bravo. silva@silva.com.br. Esse arroba quer dizer, em inglês quer dizer o at. At, em inglês, quer dizer em. Então, posso dizer que Silva está em silva.com.br. O BR indica que esse e-mail está num provedor do Brasil. Muito bem. Se fosse FR França, JP Japão e assim por diante. Mas se não tivesse essa terminação, fosse apenas .com, estaria nos Estados Unidos, americano, beleza? Porque a internet foi criada há um tempo atrás, em bases militares, conhecida inicialmente como ARPANET, e convencionou-se que para espalhar para o mundo inteiro, beleza, sem problema nenhum, porém sem terminação, ok? E aí, quando a gente fala da terminação, .com quer dizer o quê? Comercial. .gov, governamental. .org, organizacional. .mil, militar. Muito bem. Pessoal, militar. E se fosse assim, ó, .rio, poderia ser? Pode. A partir de 2014, por conta de Olimpíada, Copa e tudo mais, no Rio, a única cidade da América Latina que foi liberado essa questão é o .rio, beleza? Então eu tenho site assim, .rio? Tenho. Guarda Municipal .rio, Prefeitura Municipal .rio, beleza? Não caiu ainda essa questão, estou esperando ela aí do .rio, beleza? .rio, então é válido, estou esperando isso daí, ok? Vamos lá, próxima questão, 32. O pacote Office da Microsoft é composto por diversos aplicativos. Assinale a opção que corresponde ao editor de textos. Letra B, Bravo, Word, beleza? E quem é o similar do Writer? Muito bem. 33. Para que seja possível o acesso a sites, às páginas na internet, é necessário que se faça uso de um navegador. Assinale a alternativa que corresponde ao navegador. Alpha, Internet Explorer. 34. No Word e em muitos outros aplicativos, né, a imagem de um disquete está associada a uma ação de salvar. O atalho Ctrl+C serve para quê? Copiar. 36, ó. A formatação de texto que deixa as letras levemente inclinadas desta forma é conhecida como? Letra A, itálico. E qual é o atalho para itálico no Word? Ctrl+I. No Writer. Ctrl+I também, I de italic. Perfeito? 37. O pacote Office da Microsoft é composto por diversos aplicativos. Assinale a opção que corresponde ao aplicativo que é destinado principalmente à manipulação de edição de planilhas. Excel, letra C, Charlie. Foi? Quem é o similar no Linux, o BR Office? Calc, muito bem. 38. Os componentes do computador podem ser divididos em software e hardware. Todas as alternativas são exemplos de software, exceto C, teclado, muito bem. 39, ó, os dispositivos que se conectam ao computador, os periféricos, podem ser classificados em dispositivos de entrada, que servem para inserir informações no sistema, e dispositivos de saída, servem para visualizar o conteúdo presente no sistema. Assinale a alternativa que corresponde a um dispositivo de entrada.
Ah, teclado, muito bem. 40. Os teclados convencionais possuem uma tecla que tem como objetivo tirar uma foto da atual tela do sistema. Esta tecla é chamada de print screen, beleza? Mas imaginem vocês que eu queira tirar uma foto da tela sem a barra de tarefas. É possível fazer isso? Sim. E aí, qual é o atalho? Alt mais print screen. Alt mais print screen faz o quê? Tira uma foto da tela sem a barra de tarefas. Imagina você então que, de repente, sei lá, o chefe lá pediu que você tirasse uma foto da tela e enviasse para o indivíduo, né? Para saber se o programa está rodando. Show. Aí na barra de tarefas o indivíduo está lá aberto lá, então, ó, Facebook e tal, pá, RedTube, pá. A primeira pergunta é, o indivíduo está trabalhando? O indivíduo está trabalhando aqui? Não, não está, né? E aí o seguinte, se ele tira um print screen disso daqui, vai dar caô. Ele vai ter que levar, então, para o Paint, tirar essa barra de tarefas e enviar, não é assim? Ou, do estilo assim, ó, seus problemas acabaram. Qual é o atalho? Alt mais print screen. Ele faz o quê? Tira uma foto da tela só da janela atual, sem a barra de tarefas. Beleza? Foi? Então vamos lá. Eu tenho lá questão 41. São domínios usados na internet, exceto o quê? Ponto .gov. Gov não rola, letra C. Gov não, G-O-V é? Gov pode, Gov não. Sim? Tranquilo, tá valendo? Ponto .net tá valendo. Ok? Agora, G-O-V-E? Não. Teria que ter o E a menos, correto? Só o Gov. Foi? Dúvidas? Beleza, 42. O que é a internet, pessoal? É uma rede mundial de computadores que inclui desde grandes computadores até micros de pequeno porte, como PCs, notebooks e celulares. Beleza. Charlie, C. 43. A principal entrada de informações no computador é realizada pelo teclado, ao qual possui inúmeras teclas que, ao serem pressionadas, informam ao computador a ação realizada. No teclado, qual a função do backspace, pessoal? Ele é backspace. Ele faz o quê? Espaço. E aí, resposta? Deixa eu ler, vamos. B? D. Usado o conjunto de teclas, usado. E aí? Vamos lá. Pessoal, quando a gente pensa do backspace, ele faz o quê? O back volta o espaço, por tradução. Beleza. E quando a gente pensa do backspace não é, qual é a tecla do backspace? Onde ele está no meu teclado? E aí? Deixa eu verificar o teclado aqui. Não vai estar escrito. Pô, beleza, vai estar as setinhas. Geralmente quando o teclado é maior, está escrito. Beleza. Do meu teclado, o backspace está em cima do Enter, com a setinha voltando, ou está embaixo? Em cima. Então já sei que é aquela tecla em cima do Enter. Beleza, o backspace. E quando ele volta o espaço. Ele volta o quê? Apagando. Ele apaga para a esquerda ou ele apaga para a minha direita? Para a esquerda. Muito bem. Eu tenho 4 caracteres em uma palavra. Quantas vezes eu tenho que apertar essa palavra? Esse backspace para apagar essa palavra? 4 vezes. Então eu posso dizer que o backspace faz o quê? Apaga um caractere à esquerda. Muito bem. Resposta correta, então, letra? Corrigir os erros. Isso, beleza. Delta.
Agora, anotem como adendo o seguinte, Ctrl mais Backspace, ele faz o quê? Apaga toda a palavra à minha esquerda. Não vai ser um por um, vai ser Ctrl mais Backspace. Apaga toda a minha palavra à esquerda. Dá uma turbinada, isso aí. 5 caracteres. Eu vou ter que pressionar 5 vezes, Ctrl mais Backspace, pum, vai de uma vez só. Ok? Vamos lá, 44. Na barra de ferramentas do Word, o botão, aí o botão não rolou o botão, né? O botão saiu, pulou fora. 45. Ó. Para salvar um documento no editor de textos do Word, devemos fazer o quê? Clicar no botão salvar da barra de ferramentas ou por meio do menu arquivo, opção salvar. Muito bem, bravo. 46. O Excel permite o quê? Criar planilhas de cálculo. Muito bem. 47. Ó, a tecla Enter no processador de textos do Word permite o quê? Mudar de linha com quebra de parágrafo. Beleza? Se liga, prestem bastante atenção. Alunos, muitas das vezes, erram as questões achando que o Enter pula a linha. O Enter pula a linha? Não. Se você chega a digitação até o final da linha, ele passa para a próxima linha automaticamente. Isso daí é questão do Enter. Questão normal. Agora, a questão do Enter diz assim, ó, coloquei um ponto e pressionei o Enter, ele muda de linha, criando um novo parágrafo. Ok? 48, ó. Fora. 49. Também não tem botão. 50. O que é um hardware? Tudo aquilo que você chuta. Define aí. São os componentes eletrônicos, mecânicos, elétricos, fios, cabos, etc., que formam a parte física do computador. Beleza. Certinho. Alfa. 51. A conexão de computador à internet é feita através de... Letra A, ó, provedores de acesso. Ok? Dúvidas, perguntas? 52, o que é software? Com respostas diferentes. Lá era hardware, aqui é software. B, é um conjunto de procedimentos que envolve o controle das atividades do computador, que são os aplicativos ou os programas que fazem o computador funcionar. Perfeito. Ok? 53. Logo que abrimos o Word, um documento é criado automaticamente com o nome de documento 1 e é visualizado uma janela com uma série de recursos e comandos. Sobre os recursos e comandos do Word, é incorreto afirmar. O que é incorreto afirmar do Word aí nessa situação? Oi? Achei. Posso? Saiu? Resposta correta, letra? Dado. Delta. Diz assim, ó, é incorreto. A barra de título é o local onde estão os principais comandos do Word separados por guia. Não. Barra de título leva o quê? Nome do título e o quê? Nome do programa. Extensão, nome do documento, com a extensão e o nome do programa. Beleza? Foi? 54. Ó. Numa folha de Excel, os dados são introduzidos em cada uma das células. Assinale a alternativa que tem os 4 tipos de dados numa folha de Excel. São 4 tipos de dados numa folha de Excel. O que eu posso botar lá numa célula do Excel? Fórmula vai. Célula já está. Alfa. Posso botar números, textos, datas e horas e fórmulas. Alfa, muito bem. Foi? Dúvidas, perguntas, pessoal? Até aqui nos ajudou o senhor? Beleza, 55 diz assim, ó. Atualmente existem programas chamados livres, ou seja, abertos e gratuitos. Dos programas abaixo, qual pode ser considerado um programa livre?
BR Office. Beleza. Vamos lá, voltando a software livre, eu tenho 4 características para um software livre. 4 características para um software livre. Tem que decorar isso daí, tem que lembrar sempre. Copiar, modificar, atualizar e, no caso, redistribuir. Então, eu posso copiar, modificar, redistribuir e atualizá-lo. Essa questão desse software livre? Sim. Prestem bastante atenção. O software só é livre se você tiver esses 4 direitos. Ok. Pensa comigo, pessoal. Quando você usa o WhatsApp é um software livre? E aí? Ele é gratuito, mas não é livre. Beleza. Então, ele é um freeware. Beleza? Freeware. Freeware é aquele software gratuito. Aí, eu vou passar para você dos 4 direitos. Copiar, modificar, estudar e redistribuir. Pensa comigo. Eu posso copiar? Posso. Posso estudar como foi feito? Aqui? Não, porque ele vai estar fechado. Correto? Posso modificar esse software? Posso redistribuir? Também não. Então, ele é apenas freeware. É um software gratuito. Não é um software livre. Para ser software livre, você vai copiar, estudar por completo como ele foi feito, modificar esse software e redistribuir. Beleza? Tá aí? Tranquilo? Viram a diferença entre os dois? Pensa comigo do Linux. O Linux eu posso copiar, modificar, estudar e redistribuir. Pergunta, irmão. Não, comercializar não. Aí ele deixa de ser livre, né? Redistribuir, eu falo assim, você pode jogar na internet para que as pessoas possam pegar sem custo. Sem custo. Se você falar para mim comercializar, opa, deixou de ser livre. Ok? Isso daí remete-se a 2 conceitos dentro da informática. Caixa branca e caixa preta. Sim. Calma aí, mas aí é o seguinte, olha só, ele pegou só, mas preste atenção. Vamos lá, vamos tentar analisar friamente. Ele pegou o software, ele atualizou esse software, ok? Até ali, esse software para mim é livre. Se você me perguntar desse software, é livre. Dali em diante, ele deixa de ser livre. Mas o software ele pode ser comercializado? Olha, Ele não vai ser comercializado como software livre, mas eu posso partir do software livre, criar uma... Sim, mas é o que eu estou te falando. Vamos supor. Depende do que está escrito na questão. Se eu pego o software, estudo, modifico, esse software para mim ele é livre. Dali em diante, se eu comercializar, ele vai deixar de ser livre, porque ele está sendo comercializado. Mas até aqui, ele para mim é livre. Está entendendo? Tem que ver como está essa questão a pergunta na questão. Porque ele estava... Você pode até conseguir vender, mas aí eu te pergunto, o software que você está vendendo é livre? Não, esse é o detalhe. Tranquilo? Aí é livre. Aí a questão é livre. Não tem problema nenhum. Olha, uma empresa dessa no Brasil, tá? Que foi a Conectiva, tentou fazer essa situação com uma ideia diferente, digamos assim. Olha só, preste atenção. A Conectiva, no Brasil, para Linux, ela imprimia um manual. Ela botava o software no CD, botava numa caixinha e vendia. Mas aí, quando você perguntava, dizia assim, você está vendendo software? Ela falava, não, eu não estou vendendo software, eu estou vendendo o quê? O manual, o CD e a caixinha. O software é livre, você pode baixar da internet. O que eu estou te vendendo é o manual, a caixinha, o CD e mais do que isso, o suporte. Então, automaticamente, esse é um software livre. Porque eu te pergunto, eu estou cobrando software? Não, eu estou cobrando o manual, a caixinha, o CD e o suporte. Tranquilo? Desde o momento que o software, eu fechei o software e estou te cobrando, ele deixa de ser livre. Isso daí é incontestável. Ok? Quando eu falo de caixa branca e caixa preta, pensem comigo. Se eu falo do Windows,
Vou te explicar antes essa questão caixa branca e caixa preta. Caixa preta é aquele que você sabe o que vai entrar no processo, sabe o que vai sair no processo, porém nessa caixa preta você não visualiza o processo. Vou te dar um exemplo disso daí. Pensa comigo o seguinte, a Coca-Cola, xarope de cola, o final, a Coca-Cola. Mas você sabe como foi feita essa Coca-Cola? Alguém sabe como foi feito esse processo da Coca-Cola? Não, então eu posso dizer que é uma caixa preta. Não tenho essa. Beleza. E a caixa branca? Ah, caixa branca. Pensa comigo. Caixa branca foi o seguinte, pessoal. Passei aqui em Madureira, eu vi um indivíduo no chinês, e aí ele automaticamente estava varrendo ali, passando um pano na loja, foi lá, torceu o pano e tal, lavou o balde. Depois de lavar o balde, olhou para a refresqueira assim, ó, estava tudo vazio. Pegou o refresco, pegou o balde, abriu a torneira, botou uma água. Enquanto o balde enchia, ele abria os refrescos de pozinho, jogou ali dentro, tal, misturou com gelo, depois virou lá na refresqueira. Show! Caixa branca. Eu vi todo o processo. Quando estava iniciando o processo do final e depois o pessoal tomando refresco. Vi também. Para mim, isso daí é uma caixa branca. Beleza? Agora eu te pergunto o seguinte, o Windows, caixa preta ou caixa branca? Caixa preta. Quando a gente fala do Linux, caixa preta ou caixa branca? Caixa branca porque eu sei todo o processo. Tranquilo até aí? Dúvidas, perguntas? Lembrem vocês, software livre tem 4 direitos. Copiar, estudar, modificar e redistribuir. Tranquilo daí? Foi? Vamos lá. Questão à frente. 55, né? Atualmente, existem programas... 6, né? 56. Qual é o atalho que se deve ser utilizado para impressão dos sistemas do Office? Ctrl P. P de print, beleza? 57. Para que o sistema operacional seja capaz de gravar e ler dados no disco rígido, é preciso que antes sejam criadas estruturas que permitam gravar os dados de maneira organizada, para que elas possam ser encontradas mais tarde. Esse processo é chamado de formatação. Muito bem. Sim, formatação. Vamos lá. Olha só, o sistema operacional, para que ele possa gravar no disco, eu tenho que fazer o quê? A questão da formatação. Porque a formatação, quando a gente pensa nesse ponto aí de formatação, vou falar de Windows e Linux, né? Pensa comigo, ó, um arquivo de 64 bits. Um arquivo de 64 bits, ele tem que ser escolhido o tipo de formatação que eu vou fazer, a compactação dos arquivos, para guardar os arquivos dentro do meu disco. E aí, antigamente, era um FAT16. Passou para um FAT32 e depois um NTFS. Isso daqui no Windows, beleza? Por quê? Porque se a gente estiver falando de Linux, é XT2, é XT3 e o quê? Razer FS. Mas o que é isso daqui? Para que serve essa situação? Pensa comigo. Um arquivo de 64 bits, para ser guardado em FAT16, ele vai ser guardado de 16 em 16. 4 vezes para guardar um arquivo de 64. Daí o meu computador ganhou mais velocidade. Daí então eu tenho o quê? O FAT32. 32 e 32. 2 vezes então. Dupliquei a minha velocidade. Meu computador vai ficar muito mais veloz? NTFS. NTFS ele faz o quê? Guarda de 64 em 64. Uma vez agora para guardar esse arquivo de 64 bits. Pensa comigo. Daqui surge essa questão da formatação, beleza? E surgem outras questões do tipo, eu comprei um pendrive que está no FAT32, coloquei no meu computador que é NTFS. Pergunto a vocês, vai ler o meu pendrive? Vai ler, sem problema nenhum. Agora, se eu comprei um pendrive que está em NTFS, coloquei no meu computador com FAT32, a pergunta é, vai ler? Não, provavelmente isso já deve ter acontecido com você. Você colocou o pendrive lá e falou, puxa vida, não leu porcaria nenhuma.
Beleza. Aí tu tira daquele computador e coloca no outro computador, lê perfeitamente. Por quê? Porque o sistema de arquivos não é compatível. Agora, prestem bastante atenção. Vou trazer isso daí para o direito. Olha, quem pode mais, pode menos, né? Uma lei só retroage, se não para o benefício do réu. Não é assim? Então, ó, se eu estou em NTFS, eu leio os demais. Se eu estou em FAT 32, eu só leio 32 e o 16, ok? Questão de FGV, pergunta assim, qual é o sistema de arquivos que eu posso ler qual sistema de arquivos eu posso formatar no meu pendrive e ser lido em qualquer Windows? Não. FAT 16, beleza? Por que não pode ser o NTFS? Tem que ser o FAT 16. Pode ser lido em qualquer Windows. Qual é o qualquer Windows? FAT 16. Tranquilo? Foi? Dúvidas? Sim? Na verdade, olha só, o que acontece assim, ó. Funciona assim, ó. Tá meio torto isso aqui. Meio não, totalmente, né? Mas pensa comigo. Funciona aqui. Eu tenho o meu HD. Quando a gente pensa no HD, aqui é o tamanho de cada pedacinho desse que está dentro do HD. Seja ele 16, 32 ou 64. Aproveitando a sua pergunta, é o seguinte. Se eu tenho 16, eu posso dizer que os meus arquivos são mais fragmentados. Tranquilo? Se eu tiver em 64, os arquivos são maiores. Tranquilo até aí? Não. É o tamanho do pedacinho aqui, ó, dentro do meu HD. Ok? E aí, quando a gente pensa trilha, setor e tudo mais, pessoal, veja comigo, ó, trilha, os setores. Mas olha, esses conjuntos dos setores são chamados de cluster. Ok? Então, esquece essa porra do cluster, não vai cair para você, está muito técnico. Mas esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho é onde vai ser guardado o arquivo. Aí vai ser lido no que a gente chama de uma FAT. Ok? É um índice, só para fazer a leitura daquela questão daqueles arquivos. Ok? Quando o pessoal fala assim, formatação rápida, o cara vai lá e apaga aqui, ó. Formatação completa. Formatação completa, ele apaga esse índice e apaga todos os arquivos que estão aqui não gravando por cima. Beleza? Já escutou no dia a dia aquele pessoal falando assim, eu consegui recuperar umas imagens que estavam um arquivo e pereira pão duro? É porque só apagou aqui e não aqui. Aí então ele refaz todo o índice para recuperar os arquivos. Ok? Mas muito técnico isso daí para você. Digamos aí. Vamos lá, próxima questão. Questão 58. A unidade lógica e aritmética é o componente do microcomputador responsável pelas operações matemáticas que é localizado no processador. O processador está dividido em 3 partes. Quais são elas? ULA, unidade lógica e aritmética, essa daqui. Próxima, registradores. E a próxima, UC, unidade de controle. ULA, UC e registradores. São as divisões do processador. 59. Identifique na relação abaixo qual elemento não pode ser considerado hardware. E letra B, sistema operacional. ULA, UC e registradores. ULA, UC e registradores. De controle. Foi? ULA, unidade lógica e aritmética. Aí são núcleos. Os núcleos não estão na divisão. Núcleo seria como se fosse assim, vamos supor, você imagina o seu processador. Aí você tem partes aqui, olha, de processamento, núcleos de processamento. Ok? Aí automaticamente eu posso ter 7, 5, 3, o que for. Não 8, 7. Oi? É específico. Ok? Beleza? Vamos lá. Quando a gente pensa na 61, não é isso? 60. Tipicamente a pasta do sistema Windows, que consiste em personalizar as configurações do computador, chama-se painel de controle. Delta. Beleza? Questão 61.
Que ação é realizada quando selecionamos um texto no Word e pressionamos simultaneamente as teclas Ctrl X e em seguida Ctrl Z? Primeiro ele recorta, depois ele desfaz a anterior. Letra C. Olha, o X é tranquilo, né? Lembra da tesoura. Beleza? 62. A planilha eletrônica Excel permite realizar quantos diferentes tipos de gráficos? Eu não lembro, mas eu acho que é menos de 10. Mais de 10. Mais de 10. Mais de 10 diferentes tipos de gráficos. E aí, vem comigo, olha. Só recapitulando isso daí. Hã? Esse daqui é o quê? Pizza, beleza? Esse daí nem precisa decorar. Esse daqui não cai na prova. Fácil demais. Né? Esse daqui é rosca. Beleza? Esse daqui, vamos lá, vou começar a desenhar. Esse daqui, assim. Esse gráfico aqui é o gráfico de? Hã? Esse aqui? Lembra das colunas dos edifícios? Se lembra da coluna de edifício? Qual é o nome desse aqui? Colunas, beleza. E esse daqui lembra daquela situação que o pessoal foge lá na hora da prova do TAF? Qual é? Opa, então é barra. Show. Tranquilo? Bem, tenho lá esse daqui, ó. Esse gráfico aqui. Linha. Esse gráfico aqui, área ou linha? Área, linha ou tem outro nome? Alguém lembra? Vamos lá, preste atenção. Esse gráfico aqui é de linha. E esse aqui? Esse gráfico aqui tem um detalhe. Tocou o eixo? Não tocou o eixo? Então é XY dispersão. Sabe por que ele é dispersão? Está disperso, não tocou o eixo. Ok? Aí eu vou lá no gancho lá do meu amigo. Gráfico de área. Área, gráfico de área. Cai, porra. Vamos lá. E olha só, vem comigo. Esse gráfico aqui. Estou gravando, não vou responder não. Esse gráfico aqui é o gráfico de área. Esse daqui, ó, tem uma cruz. Quando o gráfico tem uma cruz, é o gráfico de superfície. Então, só recapitulando. Se o gráfico tiver uma cruz, esse gráfico vai ser o quê? Superfície. Não tem cruz, é o quê? Área. Beleza. Quando está colado no eixo? Se está disperso aqui, XY, dispersão. Beleza? Tranquilo? Copia aí, minha amiga, porque cai na prova. Copia aí, por favor. Vem pro meu mundo. Questão 63, né? 63 diz assim, ó. Numa planilha do Excel, A1, B1 e C1 estiverem preenchidas respectivamente 2, 10 e 6. O valor resultante da fórmula de D1 é igual a 1 que multiplica B1 mais C1, potência de A1. Vamos lá. Quanto vale A1? 2. Quanto vale B1? 10. Quanto vale C1? 6. E quanto vale A1? 2. Beleza. Eu tenho aqui, ó, multiplicação, soma e potência. Quem eu faço primeiro, pessoal? Potência. 6 ao quadrado? Muito bem. 36 mais 10, que multiplica 2. Multiplicação e soma. 2 vezes 10? 20 mais 36? 56. Recapitulando, olha só. Eu tenho operadores, eu tenho todas as utilizações, beleza. Mas para a prova, fica moleza para você guardar o que cai na prova. Primeiro, os parênteses. Segundo, a potência. Terceira, multiplicação e divisão. E aí, ó, soma e subtração. Beleza? Para a prova, guarda essa tabelinha aqui, ó. Fica muito mais fácil. Primeiro, parênteses. Depois, potência. Depois, multiplicação e divisão. Ao final, soma e subtração. Quarto. Ok?
Tem uma que diz que é clássica, que diz assim, ó, 2 mais 2, que multiplica 2 com potência de 2. Essa daqui é clássica. A1 mais A1, que multiplica A1 com potência de A1. Clássica, é. Candidato apressado, que não sabe da regra, responderia, ó, 2 mais 2, 4 vezes 4, 8, 8 ao quadrado, 64. Estaria lá na letra A, para o maluco marcar, né? Felizão, sair felizão do cálculo. E aí? Faço quem primeiro aqui? 2 ao quadrado? É 4 que multiplica 2 mais 2. Perfeito? Multiplicação e subtração? 2 vezes 4, 8. 8 mais 2, isso é 10. Beleza? Dúvidas, perguntas? Então vou seguir. Sim? No caso da multiplicação e divisão, não tem hierarquia, né? Faz o que vier primeiro. Foi? Questão 64. Quanto ao PowerPoint, qual das opções do menu permite criar um novo slide? Seria novo slide. 65. Qual dos itens abaixo pode se considerar como não sendo um protocolo da internet? Não sendo um protocolo. Letra C, o www. É. SMTP. E automaticamente, o que? Olha só, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Vamos lá. HTTP, a gente está falando de protocolo. HTTP quer dizer Hypertext Transfer Protocol. Beleza? Então eu tenho um protocolo automaticamente que diz o quê? Abrir páginas normais. Próximo aí, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Anota do ladinho assim, para não confundir. Ó. Sua mensagem está partindo. Anota aí do ladinho. Ó. Sua mensagem está partindo. Protocolo de quê? Envio de e-mails. TCP, Transmission Communication Protocol. Eu tenho todos os protocolos liberados aí, ok? Agora, só recapitulando isso daí. HTTPS. HTTPS, esse S é de segurança. Vem Hypertext Transfer Protocol Security. É de segurança. Beleza? FTP, quer dizer o quê? File Transfer Protocol. Protocolo de transferência de arquivos. Muito bem. E o POP? Recebimento de e-mails. Agora o IMAP, Internet Message Access Protocol. Visualizações. Eu não enviei e não recebi. Beleza, apenas visualizei. Ok? E se eu falar do IRC, Internet Relay Communication, Chat, todas as vezes que a gente fala do IRC, às vezes a gente está falando o quê? Sempre a gente vai estar falando de comunicação, chat. Beleza. E se a gente falar do VoIP, protocolo? Voz sobre IP. Voz sobre IP, todas as vezes que eu estiver falando sobre transferir os dados como se fossem voz, estou falando VoIP, ok? Isso é quando você fala o Skype ou então você faz uma ligação pelo WhatsApp. Tranquilo, pessoal? Tudo certinho? Agora, se eu quero transferir os números para nome e nome para número, DNS, ok? Esse converte nome para número e número para nome. Beleza? DNS é o que vai para o registro. Exatamente. Ok? E se vai para o registro, qual é o endereço lá do registro? HTTP. Beleza? 2 // não tem o www. Beleza? É registro.br. Oi? Não é obrigatório, não tem. Não tem porque está na raiz de cima. Beleza? Tranquilo, pessoal? Foi? Dúvidas? Perguntas?